abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 32 até o verso 37. Nós vamos fazer 3 leituras em Atos, em capítulos diferentes, que vão ser o suporte da mensagem dessa noite. Então, primeiramente, Atos, capítulo 4, verso 32 até o verso 37. Diz assim a palavra do Senhor: a multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exaltação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Agora, abram lá em Atos capítulo 9, Atos 9, versos 26 e 27. Atos 9, versos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Amém. Agora, capítulo 11. Capítulo 11, verso 19 até o verso 26. Capítulo 11, verso 19 até o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Queridos, todos nós que somos cristãos, sabemos que o nosso maior e mais perfeito exemplo é Cristo. Mas nessa noite eu quero trazer para vocês, eu quero compartilhar com vocês os exemplos de Barnabé. Ele está aqui no livro de Atos, como nós vimos agora, e
ele foi considerado um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele também nos mostra como sermos desprendidos e caridosos, em confiarmos nas pessoas e dar-lhes uma segunda chance quando necessário, e que tinha prazer na obra e visão da sua necessidade. A visão no sentido de compreensão. Ele tinha prazer na obra e tinha compreensão da sua necessidade. Mas eu quero primeiro lhes contar uma história, uma pequena história. Certa vez, dois botânicos são aqueles profissionais que estudam as plantas. Então, dois botânicos saíram percorrendo a savana africana. Eles estavam à procura de uma rara espécie de orquídea. E quando eles procuraram, eles se depararam frente a frente com um enorme leão. E um deles disse assim: se esse bicho nos atacar, nós estaremos fritos. Enquanto um disse isso, o outro, ele se abaixou rapidamente e ele começou a trocar o seu par de botas por um par de tênis. E o que tinha falado falou assim: pai, ele não era goiano não, mas ele, né, pai, você está achando que consegue com esse par de tênis ser mais rápido que o leão? Ele disse assim: mais rápido que o leão não, mas se eu for mais rápido que você também já está bom. Então, esse é o espírito do homem sem Deus. Ele é o que? Ele é individualista, para quem o objetivo principal de existir é o próprio eu, cuja a regra maior da sua vida é cada um por si e Deus por todos, ou então salve-se quem puder, ou então pernas para quem te quer. A igreja de Cristo não é assim, ou melhor dizendo, não deve ser assim na igreja de Cristo, porque na igreja de Cristo não há lugar para individualismo, não há lugar para a busca de satisfação individual, não há lugar para a busca para o bem-estar próprio, promoção do seu eu, e ainda que isso custe sacrifícios e perdas pessoais, não é local na igreja do Senhor para esse tipo de coisa. E quem quiser conhecer o padrão bíblico de um homem de Deus, especialmente uma pessoa que é ministro do Evangelho, uma pessoa que seja aprovada por Deus, deve se inspirar no exemplo de homens como Barnabé, que aqui no livro de Atos é chamado de um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E quais são as razões que encontramos na Bíblia para que esse homem fosse chamado assim? O que é que nós sabemos de Barnabé? O livro de Atos narra aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar através dos apóstolos, depois que foram cheios do Espírito Santo lá em Pentecostes e passaram a dar testemunho, começando por Jerusalém, indo para a Judéia, chegando a Samaria e até os confins da terra. Com a perseguição, essa perseguição, então, houve uma perseguição aos apóstolos, houve uma perseguição à igreja, e essa perseguição causou a morte de Estevão lá em Jerusalém. E quando aconteceu isso, muitos cristãos foram dispersos, eles se espalharam pelo mundo. E com essa dispersão, o Evangelho foi pregado na Síria, mais precisamente na Antioquia. E lá se forma então a primeira igreja cristã do mundo gentil, do mundo que não era judeu, e que veio a ser depois considerada a mãe de todas as igrejas. Era uma igreja composta de judeus e de gregos, conforme Atos capítulo 11 relata isso. E é nesta igreja que nós vamos encontrar então o princípio, o início da atuação desse homem de Deus, narrada por Lucas, chamado Barnabé, que foi companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária e diante de outras viagens mais. Barnabé, ele era judeu, natural de Chipre, seu nome original era José, mas foi chamado de Barnabé pelos apóstolos, que significa o quê? O filho
da exortação, o filho da consolação. E é sobre esse homem dos dias apostólicos que eu quero falar nessa noite, sobre o tema, o exemplo de um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé nos deixou esse exemplo. As suas qualidades, referidas na Bíblia, que são feitas no livro de Atos, justificam totalmente a sua qualificação. Mas por quê? Esse que nós vamos ver essa noite. Por que Barnabé é chamado de um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé? A primeira qualidade, então, que nós podemos ver em Barnabé, nós lemos em Atos capítulo 4, versos 36 a 37, é que Barnabé era um homem desprendido e caridoso. O texto lá que nós lemos diz que ele vendeu um campo que ele possuía, e ele trouxe o preço, ele trouxe o valor que ele vendeu o campo e entregou, depositou aos pés dos apóstolos. Isso era feito, conforme a passagem, para que o valor arrecadado fosse distribuído entre aqueles que tinham necessidade. Porque, conforme o verso 32, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, e tudo lhes era comum. Dessa forma, nenhum necessitado havia entre eles, segundo a palavra de Deus. Então esta é a primeira referência feita na Bíblia a Barnabé. Ele estava perfeitamente sintonizado com o espírito de comunhão que havia entre os crentes naqueles primeiros dias da igreja. E embora a prática seja atribuída a todos, Barnabé e o casal Ananias são os únicos cujos nomes são referendados nesse contexto de terem vendido algo para doar, né? E quando a Bíblia fala de Barnabé, é para justamente introduzir a figura de um homem que Lucas, então, mais à frente chamaria de um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas quando se refere a Ananias e Safira, é para ensinar que não se engana Deus, porque Deus conhece as intenções e os propósitos dos nossos corações. Enquanto Barnabé é um exemplo de um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, Ananias e Safira é um exemplo que nós não podemos enganar a Deus. Em nenhum lugar da Bíblia vemos que para sermos bons, cheios do Espírito Santo e de fé, nós temos que sair vendendo ou dando todos os nossos bens aos pobres. Lembra que Jesus testou o moço rico com esse mandamento? Quando ele testa o homem rico, aquele moço rico, a intenção de Jesus ali não era que ele saísse para vender tudo que ele tinha, mas sim para provar para aquele jovem rico que ele não amava a Deus acima de todas as coisas, nem o próximo como a si mesmo. Para provar para aquele moço rico que ele não obedecia os mandamentos, como ele estava afirmando diante do Senhor, que ele cumpria todos aqueles mandamentos. A Bíblia manda amar o próximo, mas principalmente os da fé. Gálatas capítulo 6, verso 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O amor, queridos, ele é a prova da nossa bondade, de estarmos cheios do Espírito Santo, da nossa fé. Mas não é um amor apenas de palavras, não é um amor apenas da boca para fora, mas é um amor de ação. Foi isso que Barnabé fez. Ele demonstrou o amor dele por meio de ação. E Paulo diz que ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso me aproveitará. Então, a primeira pergunta que nos vem diante de nós é: como tem sido demonstrado o nosso amor pelos irmãos? Como nós temos demonstrado o nosso amor pelo próximo? Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos próprios recursos para estar ajudando
não só os irmãos, como é a prioridade, mas a todos os necessitados. Porque Barnabé fez isso. Não sabemos se aquela terra que ele tinha era o único bem que ele tinha, se era o único patrimônio. Nós sabemos que a palavra diz que ele fez isso. Ele foi e vendeu o seu campo. Poderia não ser, mas de qualquer forma, ele estava no grupo daqueles dos que não consideravam exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Por isso, ele é chamado como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, a primeira qualidade que nós vemos de Barnabé, ele era desprendido e era caridoso. A segunda qualidade que também nós podemos encontrar em Barnabé, lemos em Atos 9, versos 26 e 27, diz que estava pronto a confiar nas pessoas e dar-lhes uma segunda oportunidade. Barnabé deu um voto de confiança a Paulo. Quando todos desconfiavam de Paulo e da verdade da sua experiência de transformação, Paulo deixa de ser, antes Paulo era conhecido como perseguidor, e agora Paulo é conhecido como perseguido. Então as pessoas desconfiavam disso. Paulo apareceu de repente, agora é transformado, um novo homem, agora um servo do Senhor. E diante daquela situação de dúvida, Barnabé foi quem lhe deu um voto de confiança. Acreditou nele, acreditou nas suas palavras e intercedeu junto aos apóstolos por ele. Justamente as qualidades de um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, que lhe deram a condição para julgar a situação e convencer-se de que Paulo estava falando a verdade. A bondade de Barnabé levou a aproximar-se de Paulo quando todos estavam rejeitando Paulo. A sua fé levou a agir para que ele fosse aceito entre os apóstolos, de forma que, diz o verso 28, de forma que estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. E aí mais uma pergunta eu faço para nós aqui nessa noite: qual foi o Paulo, famoso ou desconhecido, que você recebeu na igreja como irmão, no momento de desconfiança e incerteza, a quem você demonstrou compreensão e amor, em cuja palavra você acreditou? Qual foi o Paulo que já apareceu na sua vida, nessas condições, e que você deu um voto de confiança no que ele falava, né? E ajudou ele a incluí-lo no meio do povo da igreja, no povo de Deus? Outra coisa também que podemos entender nessa segunda qualidade, que Barnabé estava pronto a confiar e dar uma segunda chance. Barnabé também deu um voto de confiança para João Marcos. Foi Barnabé quem confiou João Marcos quando Paulo não queria mais nada com ele. João Marcos era um discípulo da igreja de Jerusalém, a quem Barnabé e Paulo levaram para Antioquia, na sua primeira viagem missionária, para ajudar no ministério. Foi companheiro dos dois durante a primeira viagem missionária, acompanhou Paulo e Barnabé até Chipre, mas quando chega lá em Perge, na Panfilha, ele volta. Ele abandona a viagem. Ele não quis continuar a viagem e volta para Jerusalém. A Bíblia não diz qual foi o motivo que João Marcos abandonou a viagem, por qual motivo ele desistiu da viagem. Mas Paulo então começa a considerá-lo como inapto para o ministério. Não, ele não tem capacidade, porque ele abandonou a primeira viagem, então ele não tem capacidade. E quando então estava preparando a segunda viagem, Barnabé deseja também levar novamente João Marcos, porque João Marcos, além de estar ali no meio dos apóstolos, João Marcos também era sobrinho de Barnabé. Mas Paulo então discordou, achando melhor não levar aquele que antes havia abandonado a missão. E quando nós vamos lá em Atos capítulo 15, do verso 36 a 41, a Bíblia ela narra que houve uma discordância, houve uma certa intriga entre Paulo e Barnabé, porque Paulo não quis levar João Marcos com ele.
E certamente é compreensível, eu acho que até nós teríamos a mesma reação, porque é difícil nós darmos crédito a uma pessoa que uma primeira vez nos decepcionou. Para darmos crédito novamente, demora um pouco mais, né? Mas lá estava quem? Barnabé, um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. Para o quê? Para dar a João Marcos uma segunda oportunidade. E com certeza Barnabé amava Paulo, respeitava Paulo, mas amava também João Marcos. E estava certo que ele poderia ser recuperado, que ele poderia ser restaurado, que Deus poderia fazer uma grande obra nele e por meio dele. Para isto, João Marcos precisava de quê? De uma segunda chance, de uma nova chance para ele poder mostrar, né, o valor dele. Então João Marcos precisou dessa segunda oportunidade para se tornar um obreiro fiel e útil. Aquilo que no começo, primeira viagem, pareceu um episódio falido, fracassado, triste na história da pregação do Evangelho, acabou se tornando um benefício para a igreja, porque com aquela situação a igreja passa a ter agora dois grupos, duas turmas de missionários, equipes de pregadores. E para o próprio Paulo, né, ele mais tarde ele reconhece o valor de João Marcos como um dos seus fiéis colaboradores. E a pergunta da noite, mais uma vez: quem é o seu João Marcos? O quanto você já demonstrou amor, compreensão e disposição para ajudá-lo a recuperar-se? E minha pergunta é: quem é o Paulo, né? Quem é o Paulo da nossa vida, que nós veio para o nosso meio e acreditando na sua palavra e incluímos ele na nossa meio. Agora, quem é o João Marcos, aquele que nós damos uma nova chance para ele mostrar o seu valor, para ele poder ser recuperado e trabalhar no nosso meio. Mas há uma terceira qualidade também de Barnabé: ele tinha prazer na obra e visão, tinha compreensão da sua necessidade. Atos capítulo 11, versos 19 até o 26. Queridos, quando o Evangelho chegou a Antioquia e muitos se converteram para a pregação do Evangelho, Barnabé foi o homem escolhido pela igreja de Jerusalém para cuidar daquele rebanho. E quando Barnabé chega lá, Barnabé se alegra com a graça de Deus e com o progresso do Evangelho. O Evangelho já estava crescendo ali na Antioquia. Só um homem como Barnabé, bom, cheio do Espírito Santo de fé, poderia alegrar-se com a conversão dos gentios, naquele contexto do judaísmo. Os gentios não eram queridos pelos judeus, né? Eram vistos como escória. Mas Barnabé chega em Antioquia e vê gentios convertidos e se alegra com essa situação. Só um homem que tivesse a causa de Deus como mais importante do que seus supostos privilégios, seus supostos conceitos, privilégios judaicos, poderia exortar a todos os judeus e gentios a que com firmeza perseverassem, permanecessem no Senhor. Porque trabalhar naquela igreja pelo mundo, no mundo gentil, naquele difícil momento, né, de convivência entre judeus e gentios, queridos, não era uma tarefa fácil. Imagine dois povos que não se gostam agora estarem vivendo na mesma comunidade, o quanto isso era difícil. Mas nos planos de Deus, essa era a igreja que logo se transformaria na grande base da expansão do cristianismo no mundo daquela época. Um judeu que se alegrasse com a conversão dos gentios, sem preconceitos raciais, sem preconceitos religiosos, era sem dúvida a pessoa certa para aquela igreja. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas Barnabé era também um homem de visão. Por quê? Porque Barnabé percebeu que o trabalho estava crescendo, estava se expandindo, estava se firmando, não era para um homem só.
E ele sabia que havia outra pessoa, até mais capaz, mais preparado que ele, para essa grande tarefa. Paulo era um homem muito inteligente. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, e sabia então Barnabé sabia que Paulo reunia todas as qualidades, as condições ideais para esse tipo de trabalho, porque sendo Paulo judeu, ele podia igualar-se aos gregos em conhecimento, e ao mesmo tempo em que se excedia em zelo e amor pelos seus compatriotas. E não parou para pensar. Barnabé não ficou preocupado se ele poderia ser substituído, ou se a imagem dele poderia ser ofuscada pela inteligência de Paulo, pelo treinamento de Paulo. Ele não se preocupou com isso. O interesse em jogo aqui não era o interesse de Barnabé, mas o de Cristo. O interesse de Barnabé aqui não era com a sua autopromoção, mas era com a proclamação, com o crescimento, era com o reino de Deus. E então Barnabé foi buscar Paulo para que o ajudasse nesse ministério. Aquele Paulo, logo depois, passaria a ser um homem de frente, e deixando Barnabé em segundo plano. Mas Barnabé não estava interessado na realização da obra, não em se promover, não em seu nome aparecer mais do que os dos outros. Ele estaria contente em se apenas ser ajudante de Paulo, desde que a obra fosse bem feita. Sabia que não poderia fazer o trabalho sozinho, e que uma boa liderança é aquela que se preocupa em se cercar de pessoas capazes, preparadas para fazer a obra. E mais uma vez encontramos aqui Barnabé sendo um homem usado por Deus no encaminhamento de Paulo. Foi justamente lá da Antioquia que o Evangelho se espalhou para os gentios. Chegou até nós aqui, gentios, levado primeiramente, principalmente pelo inteligente, pelo hábil e eficiente pregador, o apóstolo Paulo. Só um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, tem a humildade para reconhecer que precisa de ajuda e, se for necessário, colocar-se em segundo plano. E aí eu pergunto, meu irmão e minha irmã em Cristo, qual é a sua visão da obra de Deus? Qual é a sua compreensão da obra de Deus? Para qual lugar nessa obra o Senhor tem te chamado e você prefere se fazer de surdo, não dando atenção para o chamado do Senhor? Quem você está desprezando e com isso atrapalhando a obra de Deus? Quem é que está te causando inveja, ciúme, e com isso você acaba se mantendo paralisado diante desta grande obra? Qual é o dom que Deus te deu e que você não está usando para glorificá-lo? Saiba que numa orquestra, irmãos, uma orquestra musical, todos os instrumentos são necessários e importantes para se compor uma bela melodia, para se compor uma bela sinfonia. Há aqueles instrumentos que são mais vistos, né? São maiores, mais brilhosos. Tem uns que são mais ouvidos pela força deles, pelo som que eles produzem. Há também aqueles que parecem desnecessários, que você fala, para que aquele triângulo está ali? Quem está fazendo aquele triângulozinho ali? Mas saibam que todos são úteis e todos eles são necessários para se compor uma bela sinfonia. E assim também é a obra de Deus. Ainda que nem todos precisem estar à frente, mas todos são importantes na obra do Senhor. Paulo ensina isso. Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 a 7, assim: um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. E Paulo ainda conclui, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quer dizer aqui, não importa se você planta, não importa se você rega,
não importa se você é que poda, se você é que cuida, importa é que Deus é quem dá o crescimento. Barnabé estava pronto para ficar em segundo plano, não estava preocupado com Paulo, mas era por causa de Deus, do reino de Deus. Era a obra de Deus que importava a Barnabé. Estava pouco se importando qual nome seria citado, se o dele ou se o de Paulo, se o dele viria antes ou depois. Ele estava pouco preocupado com isso. Ele estava pouco preocupado se Paulo podia fazer melhor do que ele, até porque se Paulo podia fazer melhor do que ele, o mérito não era dele, mas daquele que capacitar Paulo. Quem capacitou Paulo foi o próprio Deus. O que importa, e isso Paulo também dizia, é que vocês creram. Não importa quem seja o pregador, porque a fé é o dom de Deus, não é do pregador. Não sou eu, que não é a minha pregação aqui que gera fé em vocês, mas é dom de Deus. E escrevendo aos Coríntios, Paulo também diz: pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? O que Paulo quer dizer aqui: por que tu achas que tu és alguma coisa, se o que tu tens não veio de ti? Por que tu te vanglorias com aquilo que não é teu? É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque muitos de nós estamos muitas vezes convencidos, somos orgulhosos, porque podemos fazer alguma coisa, porque eu prego, porque eu toco, porque eu canto, porque eu ensino a beber. Mas se isso é dom de Deus, o que é que isso é orgulho para mim? Nenhum. Porque tudo que nós somos, os nossos dons, vem de Deus. Concluindo, queridos, a igreja, ela tem sofrido muitas vezes, irmãos, por falta de disponibilidade, por falta de amor aos irmãos, por falta de companheirismo, por falta de paciência para com os mais fracos, por falta do espírito de perdão, de humildade, de reconhecimento dos dons dos outros, e também por falta da compreensão da necessidade e das possibilidades da obra de Deus. Na igreja, como eu já falei, não há lugar para individualismo, não há lugar para autopromoção, não há lugar para preferências. Interesses particulares não podem ser colocados acima do interesse da obra de Deus. O nosso maior interesse deve ser a obra de Deus, deve ser o reino de Deus. Como eu falei na ilustração, logo no início da historinha, até na igreja muitas vezes se nota essa questão de cada um por si, Deus por todos, ou salve-se quem puder, ou então eu vou fazer a minha parte, quem quiser que faça a sua. Mas não é isso que nós aprendemos com Barnabé, não foi isso que nós aprendemos com ele. E também sabemos que tudo o que Barnabé foi e o que Barnabé fez é obra do Espírito Santo, que Cristo se entregou e nos separou para o Pai, para que sejamos homens e mulheres como Barnabé. Que as boas obras não nos salvam, mas uma vez que somos salvos para as boas obras. E que as boas obras, amados, não é apenas doação de cesta básica, dar um remedinho ali que precisa, ou dar um trocadinho para quem te pede, não é isso. Muito mais do que você dar cesta básica, remédio, dinheiro, muito mais do que isso, as boas obras é acolher os excluídos, os rejeitados, os oprimidos, os abandonados. Isso é muito mais importante do que nos preocuparmos em apenas satisfazermos necessidades materiais. Barnabé foi um grande exemplo, mas Jesus tem um exemplo perfeito e incomparável. Que o Espírito Santo faça de nós seus imitadores. Que o Senhor abençoe a sua igreja e faça de nós homens e mulheres bons, cheios do Espírito Santo e de fé. E ao Senhor, então, somente em toda a honra,
toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Vamos orar?